Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Hoje nós vamos na carta de Paulo aos irmãos em Roma, ou seja, carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 4 e 5, ou melhor, 3, 4 e 5, que nos diz o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Amém? Só até aqui. Vamos orar. Rei da glória, Deus do impossível, Senhor que tudo pode e tudo faz. Falai conosco e falai com a nossa alma de maneira que nos aquietemos e compreendamos de que é o Senhor quem fala conosco. Espírito Santo de Deus, traz à tona a revelação da Tua palavra. Amém. Amados, bem sabemos de que este contexto fala sobre a justificação pela fé e a paz com Deus. Mas na verdade eu preciso falar ou trazer-te para os dias de hoje acerca do processo de amadurecimento espiritual. Uma pessoa que é aceito por Jesus, porque eu não vou dizer que a gente aceita Jesus, mas na verdade nós que somos aceitos por Ele. Passa por etapas em uma vida onde a qual a fé vai a cada vez se alicerçando através da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo começa falando aos irmãos dizendo: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Talvez, meu amado, minha amada, você esteja travando batalhas espirituais e passando por uma tribulação terrível, de maneira que nem compreenda como Deus está a falar, como Deus está se revelando. Mas talvez este teste, esta provação vinda de Deus, tem como intuito, na verdade, firmar as tuas raízes, te fortalecer na graça e no conhecimento. Ninguém nasce sabendo das coisas. E talvez muitas das vezes você fique interrogando a Deus e dizendo: por que, Deus? Por que isso? Mas tudo tem uma finalidade única de fazer com que nós venhamos amadurecer. Sim, ninguém vai jogar pedra em uma fruta verde. Claro que não. Na verdade, as pessoas só jogam pedra na árvore que está madura ou dando frutos. E se o motivo de você estiver dando frutos é porque certamente você está crescendo e alguém não está vendo. Sabe, amados, a nossa tribulação não vai fazer com que a gente pare. Muito pelo contrário, vai gerar em nós um grau maior de intimidade, de experiência com os céus. Sim, Deus não te esqueceu. Deus não vai deixar você perecer nesta prova. Muito pelo contrário, Ele está cuidando de uma maneira que você nem entende. Muitas vezes a gente pede a Deus para que nos livre da prova, mas Deus nunca irá nos livrar da prova. Na verdade, Ele vai nos ensinar e nos capacitar a passar pela prova. Sabe, amados, muitas vezes a gente quer de uma forma, mas Deus faz de outra, porque a vontade dEle é soberana, a vontade dEle é única. E talvez nós não entendamos o porquê desta tribulação, porque esta tribulação que você está passando vai fazer ou vai produzir em você, sabe, uma paciência tão grande. Se fosse em tempos atrás, você não conseguiria suportar. Mas como é em Deus, com Deus e por Deus, você continua fortificando as tuas raízes.
A raiz, a saber, é algo que ninguém vê crescer, mas é regada com lágrimas, é regada com experiências e é regada muitas vezes com calar. Sim, porque quando nos calamos, Deus fala por nós. Então, a experiência, a tribulação, produzirá a paciência. Salmos 40 vai dizer: esperei com paciência no Senhor. Então, a Bíblia vai citar lá em Mateus capítulo 7, do 24 ao 28, acerca de duas casas. Uma casa que era feita na areia e outra casa que era feita na rocha. Mas entendamos, para se fazer, ou para se produzir, ou para se criar uma casa na rocha, é necessário ter paciência, estudar, é necessário termos, acima de tudo, uma maturidade e saber que o tempo é quem vai ajudar. Mas quando se faz casa na areia, nós percebemos de que aquilo foi feito de todo jeito, de que a vitória chegou de todo jeito e não conseguimos dar o valor devido àquilo que a gente recebeu de Deus. A única coisa que eu quero te fazer entender é de que essa tribulação produzirá em você paciência, e a paciência vai produzir também, de igual modo, a experiência. Quantas vezes a gente não aconselha alguém? Por quê? Porque na verdade nós temos experiência daquele processo, daquela situação, daquela luta, daquilo que alguém achava que nós não iríamos suportar. Mas Deus nos deu força, Deus nos deu graça, Deus nos deu, acima de tudo, maturidade. Talvez se fosse alguém, não suportaria, não chegaria à metade do que você chegou. Mas como é Deus, como foi em Deus, nós temos acima de tudo. Tal como diz o louvor de Sara Farias: eu aprendi a ganhar perdendo, eu aprendi a subir descendo. Então, amados, se faz necessário de que nós nos aquietamos, de que nós tão somente venhamos buscar a vontade de Deus, e em Deus nós teremos experiências, viveremos coisas sobrenaturais. Quem foi que disse que é para você parar? Muito pelo contrário, é para você continuar. Porque alguém acha que forte é aquele que bate, mas na verdade forte é aquele que suporta, adorando, gemendo, mas aos pés do Senhor. Amados, não tem nada perdido, tudo está no controle de Deus. A experiência produzirá em você a esperança. Sim, a esperança, ela sempre andará junto com a confiança. Ninguém espera sem confiar. Confiar em quem? Em quem não pode fazer? Não. Confiar em Deus, que já fez e que no tempo oportuno se será feito o teu culto de ação e graça. Mas antes disso, aprenda a passar pelos processos: tribulação, paciência, experiência e esperança. Estes processos pairam por sobre nós e muitas vezes nós nem percebemos. Às vezes Deus quer de nós paciência, para que quando chegue o tempo oportuno, nós, em vez de debitarmos ou acreditarmos a Deus a glória, a gente não venha acreditar ao homem. Amém? Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo de Deus abrace a tua alma de uma forma sobrenatural. Um abraço do pastor Carlos Adriano, e que Deus, acima de tudo, venha estar cuidando de nós em todos os momentos, em toda a vida, e aprenda a ser paciente quando o mundo estiver desabando. Isso significa confiar em Deus sempre e eternamente. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde,
que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Novamente venho aqui rogar aos santos em oração pela vida da pastora Dean, que se submeterá a um processo cirúrgico, mas nós cremos que através da oração dos irmãos, Deus já fez, já entrou e fez o milagre. Amém? Eu havia dito que seria semana passada, mas foi remarcado, mas Deus segue no controle. Amém e amém. Eu creio que já deu tudo certo em nome de Jesus. A paz do Senhor. Glória!